Hoje nós vamos fazer uma coisa muito diferente aqui. Vem para cá, pastor Gabriel. Pastor Gabriel não é um estudioso como é do Apocalipse, não é? Todo mundo conhece pastor Gabriel ou não? Quem não conhece pastor Gabriel? Levanta a mão. Gabriel, você vai se apresentar, viu? Porque uma boa parte da turma não te conhece, não é? Trouxe seus livros? Trouxe. Ah, então tá bom. Vamos deixar eles para daqui a pouquinho, viu, Gabriel? Muito bom. Já está na livraria? Sim. Está na livraria, tá bom. Ó, eu vou deixar ele aqui e depois Gabriel vai falar um pouquinho a respeito disso. Gabriel, fazer assim, ó, vou deixar você bem confortável. Pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Quando que você começou a estudar o Apocalipse da revelação de Jesus Cristo? Quando isso surgiu no teu coração? Para que a gente possa dar uma direção também aí para os pais. Certo. Boa noite a todos, né? Eu cresci praticamente na Igreja Batista, né? A maior parte da minha infância e adolescência aqui na antiga Igreja Batista da Vila Prudente, hoje a Vida Nova. E o meu despertar mesmo para começar estudo teológico, e começou com o Apocalipse, na verdade, né? Foi durante um período de férias de julho, né? Na época, o pastor Ledo, né? Ele fez um intensivão durante o mês de julho. E aí ele decidiu que durante de terça a sexta, todas as semanas do mês de julho, ele fez um mini curso de Apocalipse. Isso foi no ano de 2003, né? Já faz quase 20 anos aí. E foi ali que eu fiz o estudo completo e comecei a me interessar, né? Dali para frente eu peguei gosto pelo estudo da teologia, comecei a estudar mais a fundo, né? Nessa época eu já estava na minha primeira faculdade, que foi de sistemas de informação, né? A área técnica. E eu estava doido para terminar a minha faculdade logo, para poder emendar com a faculdade de teologia, né? Assim que eu terminei, em 2007, já emendei com a de teologia para continuar. Então veja só, quem ama o Apocalipse tem que começar em algum ponto da sua vida. Isso exige muita dedicação, muita leitura. É muito importante que você faça isso na sua vida. E seria muito importante que os pais incentivassem os seus filhos a estarem estudando o Apocalipse. Hoje nós temos, pela bondade de Deus, muitos livros infantis que falam também sobre o Apocalipse. Claro que eles precisam ser pensados, comprados, mas de uma maneira assim muito simples, né? Uma maneira pueril, quase que lúdica, ensina para as nossas crianças a respeito do Apocalipse. É importantíssimo essa iniciação, não é? Por quê? Porque quando a gente crê que nós vamos passar a nossa eternidade toda nos céus, nada melhor do que nós nos prepararmos para isso tudo, entendermos. E só não vale uma coisa, achar que o livro é complicado demais, porque vocês vão ver com esse esboço na mão que não é complicado. Pastor Gabriel, quando que vai começar essa 70ª semana de Daniel? Vamos lá. O fato que dá início a essa contagem, embora muitos achem que seja o arrebatamento, não é exatamente o arrebatamento. O arrebatamento ele vem um pouquinho antes, né? Como o pastor já mencionou várias vezes, é imprevisto, inesperado, iminente, né? Mas entre o arrebatamento para o início da tribulação de fato, ocorrerá um intervalinho de tempo. A gente não sabe, pode ser um dia, uma semana, 2, um mês talvez, né? Onde o caos instalado por meio do sumiço de milhões de pessoas terá que ser reorganizado para surgir esse império mundial e esse líder mundial que se levantará. Mas o que a Bíblia nos ensina, o evento que dá início a esse período, é a assinatura de um acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, intermediado pela figura de um líder mundial entre os gentios, o qual a teologia cristã chama de o anticristo. Então, quando surgir um líder entre os gentios, que conseguir intermediar um acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, que hoje nós poderíamos dizer que são os árabes, são os palestinos em geral,
e esse acordo realmente sair do papel, for para frente, for respeitado por ambos os lados, nós podemos considerar que a data de assinatura desse contrato é o início dos 7 anos de tribulação. Tá, então, o pessoal da mídia pode colocar o mapa um pouquinho expandido, só para a gente dar uma olhadinha. É porque eu fiz questão de cortar esse período que o pastor Gabriel está dizendo aqui, tá? Esse pedacinho aqui na frente, para poder ficar um pouco mais, assim, mais visível, né? Nós temos pessoas aí que usam óculos e tudo, então para a gente poder ver. Então eu ampliei ali, ó, tá vendo? Você está percebendo aqui, ó, vou ficar desse lado agora, tá bom? Você está vendo essa coluninha que está aqui na frente, aqui, ó, essa coluninha aqui, ó, bem pequenininha, baseada, isso, já agora aqui ficou, tá vendo? Oh, parei, no prólogo aí que vocês estão vendo, é como se fosse um hiato de tempo. Como o pastor Gabriel disse, ninguém pode precisar que tempo será este, não é? Os futuristas, por exemplo, dizem que serão 7 dias contáveis, não é? Pode ser, não é? Mas lembrando sempre que Israel é o pano de fundo para tudo isso que nós vamos mencionar hoje, que você tem um esboço na mão. Então, veja só, os futuristas vivem dizendo que a gente tem que ficar em olho em Israel, mas a gente tem que ficar de olho mesmo em Israel, não é? Não nós, porque nós já vamos estar com Jesus, mas o mundo tem que olhar para Israel, porque Israel, a terra de Israel e Jerusalém vai ser o pano de fundo de tudo isso que nós estamos falando, até o ponto exagerado em que o anticristo vai entrar no lugar santíssimo do templo que será erguido, e ele vai prestar ali, na verdade, cultos dos mais horríveis possíveis, derribando tudo e realmente pisando em cima da cultura de Israel, porque o anticristo, ele é anticristo também, porque ele sabe que ele quer frustrar os planos e os objetivos de Deus. Tentativa inútil, porque no fundo a gente vê até a condenação dele aqui. Pastor Gabriel, por que a 70ª semana do profeta Daniel é tão importante, tão forte? Porque nós estamos todo mundo segurando aqui a 70ª semana do profeta Daniel. Vocês se lembram que quando isso foi dado a ele, essa visão, ele ficou desesperado. Imaginar um homem iníquo, na verdade entrando no lugar santíssimo, oferecendo sacrifícios que ele, na cultura dele, entendia que era de porcos, exatamente porcos dilacerados no altar, para manchar tudo aquilo que era de mais sagrado. Então ele imediatamente quase que desfaleceu, desesperadamente. Por quê? Claro que ele não tinha noção exata de tempo. Deus teve que intervir e dizer: servo Daniel, olha, isso que você viu e que se te deu a conhecer, não é uma coisa que vai acontecer agora, isso é uma coisa futura que vai acontecer. Mas no entanto, irmãos, não há nenhum livro na Bíblia com tamanha precisão que a gente possa, afastando um pouquinho do Apocalipse, ter a beleza e a exuberância de tudo aquilo que o profeta Daniel recebeu da parte de Deus. Realmente ele teve a visão correta, Deus mostrou tudo para ele, para dizer que não é só domínio de quem conheceu a Cristo que teria tal revelação, mas alguém muito antes de Cristo também recebeu revelação. Claro que há outros profetas, há outros textos que a gente poderia mencionar. Mas pastor Gabriel, por que 70ª semana do profeta Daniel? Não é? E todos esses acontecimentos, repito, que vocês têm aqui nas suas mãos. Para entender essa 70ª ou última semana de Daniel, nós precisamos recorrer ali ao capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9, Daniel, ele começa descrevendo, ele passou quase que a vida inteira ali na Babilônia, né? Chegou ali, né, por volta dos seus 17 anos de idade, ficou lá até os seus 80 e poucos anos de vida quando faleceu. E esse capítulo começa dizendo que Daniel estava estudando as escrituras, né, os livros da Bíblia que já existiam naquela época, e que entre elas algo lhe chamou a atenção, que quando ele leu as profecias do profeta Jeremias, ele entendeu que a desolação do povo de Jerusalém, né, do povo de Israel, cativo na Babilônia, duraria 70 anos.
Isso você pode confirmar lá em Jeremias 25 e também no capítulo 29, onde Jeremias profetiza isso. E fazendo as contas, ele percebeu que já se fazia 67 anos que o povo de Israel estava cativo. Então ele entendeu que daí a 3 anos aproximadamente, o período de cativeiro terminaria. E o povo de Israel poderia começar a voltar para sua terra. E lendo junto profecias messiânicas, provavelmente de Isaías e de outros profetas, ele pensou, será que então quando o povo de Israel voltar para sua terra, o Messias surgirá e dará início ao reino messiânico? E ele estava com essa ideia em seu coração. Então Deus precisou enviar ali o anjo Gabriel para dar uma orientação, para explicar para Daniel o que iria acontecer. E ele diz que Daniel devia esperar um período de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, a fim de que 6 propósitos de Deus viessem a ser concluídos. Os 3 primeiros, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade, estão relacionados à primeira vinda do Messias. E os 3 últimos, selar a visão e a profecia, trazer o reino de justiça e ungir o Santo dos Santos, estão relacionados à segunda vinda. E é um pouco extenso para eu falar em detalhes aqui todos os itens da profecia, mas a gente vai prosseguindo. Veja só, como é a beleza das profecias, como a gente disse naquele primeiro dia. O tal do fio de ouro que percorre toda a história da humanidade é respaldada por pessoas como eu e você. Daniel é um exemplo disso. Claro que a gente olha ele como um herói da fé, um profeta de Deus, mas Deus continua ainda usando pessoas como nós para poder dizer tais profecias. Mas a impressão que a gente tem claramente é que quando a gente se aproxima de grande tribulação, não é? Ou tribulação e grande tribulação nessa divisão de 7 anos, parece que todo mundo confunde demais tudo isto. Então agora você, com o esboço na mão, vai entender direitinho o que a gente vai tentar explicar. Pastor Gabriel, deixa eu aproximar aqui mais de você, porque você pegou um esboço um pouco menor. O meu aqui é já para alguém com cabelo branco assim, ou sem cabelo, não é? Gabriel, por que cavalos, não é? Por que manifestações de trombetas? Por que 7 figuras distintas? E por que 7 taças? Por que tudo aqui é 7? Eu já sei que é a 70ª semana, serão 7 anos, e parece que tudo dentro desse daí está tudo 7, 7, 7, 7. Por que essa numerologia aí? Então, no pensamento hebraico, os números, eles têm significado, têm simbologias por trás deles. E o número 7, na mentalidade judaica, ele expressa a ideia de perfeição e plenitude, completude, que algo se torna perfeito e completo no número 7. Então aqui é lógico que nós entendemos que são realmente literais as suas quantidades, mas que além disso eles carregam um simbolismo de que ao atingir o 7, esse julgamento está completo, essa sessão está completa, esse tema está completo, e assim por diante, né? Então aqui nós vemos os símbolos que Deus utiliza. É muito importante para que nós possamos entender o Apocalipse, primeiro ter em mente de que, é lógico, ele é o último livro da Bíblia, não só o último na sequência dos 66, mas também foi o último a ser escrito. Então a intenção de Deus conosco a esse respeito é que o livro de Apocalipse seja o último livro a ser lido e não o primeiro, né? Senão você não vai entender. O que eu quero dizer com isso? A grande maioria das simbologias do Apocalipse, para não dizer todas, elas estão explicadas em outros livros da Bíblia. Porque como o pastor falou, esse fio de ouro vai tendo pontinhos no decorrer da história. E cada menção, cada citação, cada simbolismo aqui é uma forma de Deus dizer: lembra lá atrás, quando eu revelei por meio daquele profeta, aquela simbologia, aquele pontinho ali, é desse pontinho que eu estou voltando a falar aqui nesse momento. E agora é hora de você juntar com vários pontinhos no decorrer da história para entender esse plano de fundo completo. E é importante que a gente saiba que esse período, não é, no seu conceito que o pastor Gabriel tem, mas, por exemplo, para mim é o período mais exuberante da revelação de Deus no Apocalipse. São 7 anos
incríveis, porque, como o pastor Gabriel disse, muitas vezes aquilo que estava dito lá atrás e que muitos tomaram essas profecias como perdidas, elas vão se cumprir nesse período de tempo. Então é muito forte a linguagem aí, e você nunca pode se confundir que quando se fala de selos, de taças, né, cavalos e os seus cavaleiros, que vai ser do capítulo 1 de Apocalipse até o 21. Não vai ser assim. É um período realmente fechado por Deus e dito, é neste período que tudo isso vai acontecer sobre a face da terra. Ou seja, mesmo que naquele períodozinho um pouquinho antes, aquele gapzinho, aquele período pré tudo isso acontecer, seja o tempo que for, o alinhamento do anticristo com todos os maiorais da face da terra, não vai ser um tempo fácil, porque quando a gente fala, né, como alguém disse semana no rádio, né, será o reinado do anticristo sobre a face da terra. Irmãos, só tem um que reina, não é? Ele não vai reinar. Na verdade, ele vai tentar o domínio sobre a face da terra, mas o governo dele vai ser bem atribulado, viu? Tempestade, meteoro, terremoto, não é? É uma loucura, esse é um tempo louco, mas é importante que você guarde na sua mente que é um período que é chamado da 70ª semana do profeta Daniel, o período de tribulação e grande tribulação. É um período, vamos dizer assim, parece que a sanfona fecha, só que ela fecha até essa proporção, e o que está dentro desse período de tempo é muito importante para que nós entendamos que Deus está exercendo o seu juízo sobre toda a humanidade, e esse juízo que Ele está manifestando nesse período de 7 anos, ou chamado da tribulação e grande tribulação, esse período Deus vai satisfazer a sua justiça, porque veja só, alguém que saiu das mãos de Deus quis ser igual a Deus. Durante toda a história da humanidade, se existe um fio de ouro, o qual a gente chama Jesus Cristo, irmãos, não sejamos ingênuos. O maligno estava perto de cada um desses pontinhos que o pastor Gabriel falou. Os profetas, eles foram amassados, eles foram pisados, porque eles representavam algo que haveria de acontecer, porque sempre esse fio de ouro chamado Jesus teve a companhia de um inimigo cruel, Satanás, que mesmo sabendo que será derrotado, ele procura levar o máximo de pessoas à destruição. Talvez você não consiga enxergar isso no Novo Testamento, mas lembre do seguinte: Jesus está curando alguém. Não pense que está só Jesus ali. O diabo está ali também. Jesus está ensinando, a multidão está sentada no Monte das Bem-aventuranças. O diabo está no meio da turma, não é? Até os teólogos, não é? Principalmente os ingleses mais fundamentalistas, eles diziam o seguinte: Jesus estava lá ensinando, e o maligno estava passando, não é? No ouvido de fariseus, saduceus, e dizendo: ele não é nada disso, isso é mentira, ele é um impostor. Ele estava ali, cegamente ali, porque a gente entende, não é, que o diabo só apareceu na tentação. Não, ele esteve presente em todo o ministério terreno de Cristo Jesus, na beira da cruz, em todo lugar que você possa imaginar. Ele é astuto. E veja só, Deus precisa cumprir toda a justiça, porque esse anjo de luz, ou chamado de anjo de luz, ele é a semelhança do fio de ouro. Ele pontuou a história com a sua presença, e principalmente levando ao homem ao distanciamento de Deus e à idolatria, porque a maior ofensa que existe aos olhos do nosso Deus é a idolatria. Colocar um outro Deus diante do nosso Deus. Ele é único. E é isso que o maligno sempre fez ao longo dessa história. O próprio anticristo, como chamamos, ele vai ser adorado como Deus. Mesmo assinando esse primeiro tratado, ele vai ser adorado como um Deus.
E pior do que isso, né, irmãos? Parece que o povo de Israel tem uma fraquezazinha, né? Eles vão convergir para a vida desse homem por causa de tratados assinados, tratado de paz. Alguém vai chegar lá, no ouvido, não é, do povo de Israel, vai dizer: será que não porventura é esse o Messias esperado? E sabe o que vai acontecer, irmãos? Inacreditavelmente, o povo de Israel vai ser seduzido. Vai acontecer algumas coisas ali na frente, que o povo de Israel parece que desperta, não é? E Deus, nós vamos falar disso um pouco para frente. Pastor Gabriel, a pergunta é a seguinte: por que cavalos? Que símbolo é esse na simbologia do Apocalipse? Cavalo. Essa simbologia de cavalos a gente já encontra ali antes no livro de Zacarias. Se você ler ali o comecinho do livro de Zacarias, ele já mostra sobre essa simbologia de cavalos, inclusive muito parecida com essa do Apocalipse. E a ideia aqui é velocidade, agilidade, poder, força, porque nós temos que pensar no conceito da época em termos militares. Um soldado a cavalo, ele conseguia facilmente lutar contra 10 soldados a pé e vencê-los, devido à agilidade que o cavalo lhe proporcionava, a força do ataque e tudo mais. Também a ideia de velocidade na propagação de mensagens, de informação, né? O próprio Império Romano tinha um sistema onde as mensagens eram percorridas ali por cavalos, pessoas montadas em cavalos com entrepostos de 50 a 50 quilômetros. Então ele cavalgava 50, deixava o cavalo descansando no entreposto, pegava o próximo, já ia mais 50, de forma que as mensagens circulavam muito rápidas no Império Romano. Então a ideia de cavalo é isso, são acontecimentos que surgirão de forma rápida, de forma intensa, de forma forte e que atingirão toda a terra. Pega um pouco de água aqui, pastor Gabriel. Agora, pastor Gabriel, por que está falando de cavalos, mas na verdade é a abertura dos selos? Que linguagem é essa de selos e cavalos? Aqui existem vários entendimentos a respeito de como entender esses juízos do Apocalipse, selos, trombetas e taças. Por exemplo, os futuristas mais radicais, eles cravam uma sequência aqui, de que nos 7 anos de tribulação ocorriam cada um dos 7 selos na sequência. O último selo chamaria a primeira trombeta, iria cada uma das 7 trombetas, e a última trombeta chamaria a primeira taça para cada uma das 7 taças, né? Já no oposto a esse entendimento, a teologia reformada, digamos assim, ela vê todos esses conjuntos de 7 do Apocalipse como repetições da mesma coisa. 7 ciclos de repetições da mesma coisa, observada por ênfases e pontos de vista diferentes. Obrigado. Então, nós como bons batistas, né, sempre buscamos um equilíbrio, né, entre pegar essas coisas opostas, ver onde cada uma acerta e fazer um meio termo. E aí nós chegamos nessa conclusão de que, de fato, algumas coisas são cíclicas no Apocalipse e outras são sequenciais. Então, qual é a forma mais coerente de entender essas sequências? Cada uma delas se refere aos 7 anos de tribulação, porém observada pelo ponto de vista de um dos grupos escatológicos. Porque Deus, escatologicamente falando, subdivide a humanidade em 3 grupos, que seria os gentios ímpios, aqueles que não são nem judeus e também não são cristãos, a igreja, os cristãos de todas as épocas, de nacionalidade, tanto judia quanto gentia, e os judeus não só de etnia, mas também seguidores da religião e da fé judaica, que ainda não creem em Cristo, mas que no futuro despertarão para crer, como Paulo diz em Romanos 11, por exemplo. Então Deus, ele trabalha separadamente com cada um desses grupos durante o período tribulacional. E aí ele resolveu revelar de uma forma separada. Por que selos? Selos são os 7 anos de tribulação do ponto de vista da igreja.
A igreja que terá sido arrebatada e estará no céu Deixa eu ver se está escrito observando ali, esses eu tô sem eventos óculos. ocorrerem. Ah, está marcado lá sim, viu? Está marcado, a igreja lá. A igreja. Isso. E então, sempre quando você ler os 7 selos, pense o seguinte: são os 7 anos de tribulação ocorrendo com seus eventos, mas sempre pela ótica da igreja, que foi arrebatada antes, está lá do céu vendo esses eventos. E isso é fácil, a gente vê até pela narrativa. Por exemplo, se você lê na descrição dos Juízos, fala assim: vi cair na terra algo como uma montanha em chamas. Se o narrador viu cair na terra, onde ele está? No céu. Né? Vocês vão ver que, por exemplo, quando a gente muda para as trombetas, que já vai ser o ponto de vista de Israel, ele inverte. Ele fala: vi descer do céu um anjo forte. Se ele vir descer do céu, o narrador está onde agora? Na terra. Né? Então, a gente precisa entender essa lógica. Selos, a tribulação do ponto de vista da igreja. Trombetas, tribulação do ponto de vista de Israel. E taças, tribulação do ponto de vista dos gentios ímpios, que irão adorar a besta, receber a sua marca, fazer parte do seu governo. E aí, emenda aí, toma um golinho d'água, porque você não é de ferro, e aí me fala das 7 figuras, tá? Você está percebendo aí? Então assim, ó, você vê claramente o foco da igreja, não é? Você vê Israel de uma maneira muito, muito sensível, mas você tem esse barramento aí escrito figuras, tá? É o seguinte, nós vamos imprimir esse mapa com a permissão dos autores, não é? Vamos imprimir, vamos até passar uma plastificação, e daqui a algumas semanas você vai poder comprar um rolinho aí na nossa livraria para você ter isso estendido, para você sempre acompanhar tudo isto, tá? Para que a gente possa ajudar. Eu sei que alguns de vocês já viram no aplicativo, mas nós vamos pedir permissão para imprimir, não é? Porque quem fez isso tem um direito disso, são amigos nossos, né? Que amam Apocalipse também, não é? E esse ano vai ter congresso, Gabriel? Já foi agora em março. Ah, mas online, né? Isso. Online, tá. Então, bem provavelmente, o ano que vem vamos ter um presencial. Então, um monte de pessoas que amam Apocalipse vão estar todos juntos, discutindo realmente por dias esta oportunidade gostosa, uma bênção. Mas a gente quer que você tenha com você. Então, o pedido que eu quero fazer é o seguinte: aquele mapa mais sucinto, cronológico, que a nossa igreja usa, você dobra ele e deixa na sua Bíblia. Toda vez que você está lendo, por exemplo, como o Gabriel disse, Zacarias, te chamou a atenção? Você abre ali e procura Zacarias. Você vai perceber que vai ter uma concordância muito grande. Mas quem sabe esse, que é expandido, né, vai precisar de um papel um pouco maior, você vai poder colocar na sua casa e poder acompanhar tudo isso e nunca tirar os olhos desse mapa, porque ele é muito importante para nós, tá bom? Agora vamos para esse barramento onde tem aí estas figuras que vocês estão vendo. Tá vendo ali as figuras, ali ó, 7 figuras, tá bom? Que está com amarelinho, azulzinho. Então o pastor Gabriel vai falar um pouquinho sobre estas figuras. A primeira que nós vemos aqui é a mulher. Mulher aparece lá em Apocalipse 12. E aí eu preciso passar para vocês algumas regrinhas de ouro, eu posso chamar assim, de como interpretar o Apocalipse. Uma delas, eu já disse, que é a ideia de que as simbologias do Apocalipse não estão explicadas no livro de Apocalipse, a grande maioria. Elas estão explicadas em outros livros da Bíblia. Então nós precisamos recorrer principalmente aos livros dos profetas do Antigo Testamento, ver onde essas profecias aparecem a primeira vez, as simbologias aparecem a primeira vez, e lá nós encontraremos a explicação do que elas significam. E uma vez aprendendo o significado dessa simbologia, onde ela se repete em outros livros da Bíblia, nós aplicamos a mesma explicação que a referência original dela nos dá. Por que é importante dizer isso? Aqui, por exemplo, a mulher, nós vemos grupos, por exemplo, a Igreja Católica diz que é Maria, nós temos outros grupos que diz que é a própria igreja, mas como saber que é Israel e não outra coisa? O texto bíblico vai dizer que ela está vestida de sol sobre a lua, com uma coroa de 12 estrelas. Aqui é a simbologia, e aí nós temos que procurar onde que aparece na Bíblia uma simbologia de sol, lua e 12 estrelas. Basta você voltar lá em Gênesis 37, você vai ver o sonho de José do Egito,
onde ele sonha exatamente com sol, lua e 12 estrelas, dizendo que era seu pai, sua mãe e ele com seus irmãos, ou seja, a família de Jacó, que era o povo de Israel naquele momento. Então, a partir dessa profecia, nós aprendemos, essa simbologia se refere ao povo de Israel. E aí, seguramente, nós podemos chegar aqui em Apocalipse 12 e dizer: esta mulher é uma simbologia do povo de Israel. E por isso que o texto diz que ela dá à luz a um menino que regerá as nações com cetro de ferro. É o Messias. E o Messias, etnicamente, como um ser humano falando, ele veio por meio de quem? Do povo de Israel. Então aqui, tudo que você lê a respeito da mulher lá em Apocalipse 12, está falando a respeito do que ocorrerá com o povo de Israel durante a tribulação. Depois aqui... Dragão. Pode continuar? Pode. Aqui na sequência, o dragão. O próprio texto diz, o dragão é o diabo, Satanás, a antiga serpente, que tenta a todos. Então nós vemos ali essa representação do próprio diabo na sua intensidade máxima, com a sua força máxima, digamos assim. Então tudo ali se refere ao próprio diabo. E nós aprendemos textos importantes aqui, informações importantes desse trecho. Por exemplo, quando diz que com a sua cauda o diabo levou 1/3 das estrelas do céu. Vários textos, como Isaías, por exemplo, nos dão que a simbologia de estrela é anjo. Anjos são representados por estrelas muitas vezes na Bíblia. Então o trecho que fala que Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se aliarem em sua rebelião é justamente aqui Apocalipse 12, onde o dragão com a sua cauda leva 1/3 das estrelas do céu. E ele persegue a mulher, guerreia contra os santos e os mata, porque isso será a permissão de Deus para esse período. E tudo que nós vemos aqui a respeito do dragão é a atuação do próprio diabo. Depois nós temos o filho varão, Cristo, que eu já comentei. É uma representação do próprio Jesus. É interessante que no livro de Apocalipse, por 3 vezes é citado esse trecho do Salmo 8, que diz que ele regerá as nações com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. É importante nós entendermos isso. Na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro. Porque como diz ali Filipenses 2, 5 em diante, ele abriu mão de sua glória e se fez servo, e se humilhou até a morte de cruz. Mas na segunda vinda, ele vem como leão. Ele não vem mais como aquele cordeirinho. O cordeirinho já foi, já cumpriu essa parte da missão. Na segunda vinda, ele vem para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Ele vem como um rei que julga com cetro de ferro, que despedaça as nações como vasos de barro. Ele reinará absolutamente sobre todos. Miguel, o arcanjo. Também é muito comum nós encontrarmos alguns grupos que fazem esse erro de associar Miguel com Jesus, dizer que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Isso é muito fácil de você desmistificar. Basta você ler lá Daniel 10:13, onde o anjo Gabriel diz assim: porque Miguel, um dos príncipes supremos, me enviou até aqui. Então, se Miguel faz parte de um grupo do qual existem outros iguais a ele, ele não pode ser Jesus. Eu iria perguntar quais são os outros iguais a Jesus que fazem parte desse grupo. Não tem. Impossível, né? Então Miguel é um arcanjo, e do qual existem outros. Jesus é Deus, o Filho de Deus. E aqui o remanescente, Israel, nós podemos aqui ver como aqueles justos, onde é aberto o 5º selo, nós vemos aquele grupo vestido com vestes brancas. E João pergunta: quem são estes e de onde vieram? E o ancião do lado dele diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E é interessante que eles estão inquietos, e dizem assim para Jesus: ó Senhor, até quando nós ficaremos esperando aqui? Porque eles não podem se juntar à igreja ressurreta, porque eles ainda não ressuscitaram. Eles morreram durante a tribulação e estão ali no paraíso, no seio de Abraão, aguardando. E Jesus diz assim: calma, que ainda tem que se juntar a vocês todos os que vão morrer durante a tribulação. E aí nós vemos lá no finalzinho da tribulação que Jesus, em sua volta, ressuscita todo esse grupo. E aí sim ele se junta à igreja glorificada para poder desfrutar do milênio. Estes são os que serão salvos durante a tribulação. Serão salvos pelo derramamento de seu sangue.
dando a sua própria vida pelo testemunho de Cristo, por não negar o seu nome. E depois nós temos aqui a besta que sai do mar, o anticristo. É importante que nós entendamos, existem duas bestas no Apocalipse. A besta do mar e a besta da terra. Não são a mesma coisa, são diferentes. A besta do mar é uma simbologia que representa o anticristo. Esse grande líder mundial, que fará essa aliança entre judeus e árabes, ou seus inimigos, e levantará esse governo para dominar toda a terra durante 7 anos. Mas ele é um rei, ou um líder, primariamente político e militar. Ele não se envolverá diretamente em religião. Daniel 11 vai dizer que ele não adorará nem os deuses dos antepassados, nem os deuses das mulheres, nem nenhum outro Deus, mas a si mesmo se engrandecerá como sendo o próprio Deus, né? Ele deixará, digamos assim, esse serviço sujo da falsa religião para o capanga dele, se eu posso chamar assim, que é o falso profeta. Este é a besta da terra, que vem então junto aí com já ele. vem o falso profeta aí do ladinho, tá? Aqui do lado, falso profeta, a besta da terra. Então a besta do mar, anticristo, líder político, militar. Junto com ele, falso profeta, a besta da terra. Esse será um líder também militar, também envolvido em política, mas primariamente religioso. Esse falso profeta instalará a falsa religião mundial. Uma religião única, universal, a mesma para o mundo inteiro, a única que será tolerada durante o governo do anticristo. Essa mesma falsa religião, corrupta, corrompida, prostituída, que mais à frente no capítulo 18 vai receber o nome de Babilônia, a mãe de toda a prostituição. Espiritualmente, Deus sempre associa idolatria com prostituição. É uma prostituição espiritual, religiosa, associada com a prostituição física, né? Isso porque até na antiguidade era feito tudo junto, né? Os cultos pagãos envolviam tudo isso. Então aqui nós temos... Essa é a 7ª, depois do intervalo. Certo. Então, irmãos, é assim, quando a gente vê essas figuras sendo desdobradas, é uma maneira de toda a profecia, né, como o pastor Gabriel bem disse, aqueles pontinhos que estavam lá atrás, percorrendo o ladinho ali do fio do ouro, para ser cumprido aqui. E a gente percebe muitas vezes que na maneira de nós pensarmos, principalmente o povo latino, né, nós temos uma tendência de ser extremamente literal. A cultura latina, ela é muito literal. Então parece que a gente quer pegar um preguinho e dizer, bom, aqui é a besta que saiu do mar, prego ali, não é? E a gente esquece o dinamismo que isso tudo vai acontecer. Até o pastor Gabriel disse, quando os selos eles são abertos, os cavalos são manifestos, tudo é muito rápido, tudo é muito forte, tudo é muito intenso. E nós somos intensos também em às vezes querer cravar esses pontinhos para a gente ter a segurança da interpretação. Irmãos, quando a gente trata de Apocalipse, como você pode perceber, a gente tem que deixar fluir, não é? Quando a gente não entende um ponto, faça uma anotação. Daqui a pouquinho você vai poder entender aquilo tudo. Como a gente diz para os novos crentes, olha, comece lendo a Bíblia pelo Novo Testamento ou pelo Evangelho de João. O que você não entender, sublinhe. E um dia alguém vai poder tirar essa dúvida sua, não é? No Apocalipse é a mesma coisa. Então a gente não pode olhar de maneira literal e dizer, ó, o Apocalipse é isso, é muito complicado, eu não consigo entender, essas figuras me confundem, então deixa eu ler Provérbios, eu vou ler um salmo bíblico hoje, vai ficar melhor. Não faça isso, tá bom? Continue lendo, tá? E sublinhe aquilo que você não entendeu, porque isso significa aprendizado e crescimento, o que para nós é extremamente positivo, não é? Principalmente no estudo do Apocalipse. Pastor Gabriel, como é um resumo que a gente está fazendo de tudo isso, como que você interpreta as duas testemunhas? Qual é o papel das duas testemunhas nesse mapa que a gente cortou aqui, para poder exemplificar e principalmente destrinchar tudo que nós estamos destrinchando?
as duas testemunhas, pessoas importantíssimas para esse período. Como a gente interpreta as duas testemunhas? Então, Deus, mesmo durante o período tribulacional, que é o período onde a ira de Deus está sendo derramada sobre os gentios ímpios, principalmente, Ele continua se preocupando com a salvação do ser humano. Continua separando pessoas e reservando pessoas para pregar o Evangelho durante a tribulação. E aqui nós podemos dividir em dois grupos os pregadores principais, né? Os 144 mil, que eu vou explicar daqui a pouco, mas agora focando nas duas testemunhas. O apóstolo Paulo, naquele bloco em que ele escreve Romanos 9, 10 e 11, ele começa dizendo que ele se sente muito entristecido porque a maioria dos seus compatriotas, do seu povo, os judeus, não creram na mensagem do Evangelho. E ele diz assim: e por acaso o Evangelho falhou? A pregação falhou por causa disso? Claro que não, porque a rejeição do Evangelho por parte dos judeus, em sua maioria, serviu para que o Evangelho fosse estendido aos gentios e a porta de salvação fosse aberta aos povos de todas as nações, povos, tribos e línguas. Mas é interessante que também o apóstolo Tiago, ali, irmão de Jesus, no concílio de Jerusalém, Atos 15, ele diz assim, que agora ele tinha entendido que naquele período Deus tinha deixado de lado temporariamente Israel e se voltado para os gentios, a fim de levantar um povo para o seu nome, formado de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas que quando essa missão estivesse concluída, esse povo é a igreja. Quando essa missão estiver concluída, e quando será? Com o arrebatamento, então ele se voltará novamente para o povo de Israel para levantar a tenda caída de Davi, que é o próprio povo de Israel. E a fim de trazer esse avivamento ao povo de Israel, Deus reservou 2 homens na história para serem os profetas judeus do período tribulacional. São 2 homens que Deus, eu posso dizer, que guardou e os colocará de volta aqui nesse mundo, nessa época, para que eles preguem o Evangelho de Cristo ao próprio povo de Israel. E por meio desses 2 homens, de forma massiva, o povo de Israel irá crer em Jesus, se converter e ser salvo. Então, é o que a gente, de uma maneira assim gostosa de dizer, a gente tem que escrever para os nossos parentes também, porque é para o povo de Israel, mas alguém pode pegar um avião e ir para lá, né, pastor Gabriel? Sim. Então a gente diz assim, em caso de arrebatamento, parente, você que lutou muito comigo, não creu em Jesus Cristo, não quis ver na presença dele, em caso de sumiço, tanto da minha pessoa, não é, como da minha família e dos meus irmãos em Cristo, pegue um avião para Israel e fique de olho lá nas 2 testemunhas, porque sem dúvida nenhuma essa será uma chance incrível que alguém pode ter durante o período de tribulação. Deixa isso no seu testamento, principalmente quando você ama pessoas que relutam em crer, porque sem dúvida nenhuma é lá em Israel, é na figura daqueles 2. Claro que hoje a mídia pode filmar e isso aí multiplica possibilidades. Eu não estou discutindo a possibilidade da transmissão ao vivo de 2 testemunhas, não é, que chegaram lá. Agora, lembrando, você tem que começar a estudar hebraico, né? O pastor Gabriel tem que começar a estudar hebraico, porque eles vão falar um hebraico antigo, um hebraico antigo. Por isso que os judeus vão ficar impressionados com eles, de tamanha sabedoria, tamanha ousadia, tamanha autoridade que eles vão ter. E aí realmente Deus se lembra de novo da tenda caída, não é? A tenda caída, como o pastor Gabriel lembrou, ele não se esquece do seu povo Israel, porque é o povo em que Deus fez aquela aliança lá no passado. Agora nós fazemos parte de que aliança? Aquela ou uma nova aliança? Uma nova aliança, isso é importante. Por isso que você percebe claramente nesse gráfico que a igreja tem o privilégio de, ao lado de Cristo, ter a consciência de que tudo isso está acontecendo aqui nesse império
poderoso, entre aspas, do anticristo. Pastor Gabriel, para a gente concluir, 144 mil pregoeiros da verdade. A Bíblia nos fala que também durante esse período, Deus, é importante nós sabermos isso. O povo de Israel começou como Império Unido, depois da morte de Salomão ele foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E essas 10 tribos que foram para o norte, depois de algum tempo, foram aniquiladas pelos assírios. E os sobreviventes dessas 10 tribos espalhados por toda a terra e misturados com vários povos. E quem ficou no sul foram só os descendentes de Judá, Benjamim e Levi, que continuou como povo de Israel. E se fala muito dessas 10 tribos perdidas, onde estariam, quem seriam esses descendentes. Nós podemos não saber, mas com certeza Deus sabe. Deus sabe quem é o descendente de cada um dessas 12 tribos. E Ele, na sua soberania, reservou e vai deixar separado 12 mil homens de cada uma dessas tribos, das 12, que no total dão 144 mil, espalhados por toda a terra. Eles não estão todos em Israel, estão espalhados pelo mundo, né? E da mesma forma que Deus se revelou a Paulo ali no caminho de Damasco de uma forma sobrenatural e inquestionável, e o chamou para ser um pregador, um missionário, um evangelista, Deus também se revelará durante a tribulação a esses 144 mil hebreus de todo Israel, e eles crerão e se tornarão automaticamente pregadores do evangelho por todo o mundo. E assim eles também terão condição de espalhar a mensagem do evangelho durante os 7 anos de tribulação. E assim como as 2 testemunhas, Deus lhes dará uma unção especial, de forma que o anticristo, por mais que queira persegui-los e matá-los, não conseguirá capturá-los, prendê-los, matá-los, e eles cumprirão a missão designada por Deus. Esses são os 144 mil pregoeiros da verdade. Algumas das teorias, alguns grupos dizem que esses 144 mil está na infinitude, são milhares de milhares, não é? Mas nós temos a ideia dos 144 mil baseado exatamente nesses 12 mil, 12 mil, 12 mil vezes 12, o que faz o percentual de 144 mil. O pedido que nós vamos fazer para vocês é o seguinte: você que está aqui, você que nos assiste pela internet, você vai pegar exatamente esse mapa, não é, nessa proporção, e você vai gastar algum tempo lendo esses capítulos. É importante que você faça isso. Claro que a gente não consegue, num período tão curto de tempo, falar todos os detalhes daqui, mas essa vai ser a lição de casa para você. Você vai pegar a sua Bíblia, num momento calmo, bota a criançada para dormir, não é? Pega a sua esposa, senta com ela lá na mesa e diz assim: vamos fazer o seguinte, nessa semana, desta quarta-feira até a próxima quarta-feira, vamos fazer o seguinte, vamos ler esses capítulos, vamos notar, vamos juntar as informações que nós recebemos com aquilo que realmente importa, que é a leitura da palavra de Deus. Isso é muito dinâmico, por isso que a gente não deixou expandido, ficou pequenininho aqui, para que você em 7 dias possa dar uma olhada nisso. E de novo, irmãos, se você não entendeu, bota uma interrogação aqui num pedacinho, pode riscar o papel, risca aqui, põe uma interrogação, porque nós também vamos ter perguntas e respostas um pouco mais para frente, e aí você pode trazer a sua dúvida. Às vezes a gente também não consegue dirimir todas as dúvidas, mas o mais importante é que você pega essa semana e vai lendo devagarzinho tudo isto, e eu tenho certeza que depois desse resumão que a gente está fazendo aqui, você vai poder, sem dúvida nenhuma, até aguçar um pouco mais a mente sua a respeito desse período de tempo. E vamos ter tempo de dizer ainda de um outro período, mas vamos também fazer bastante perguntas e respostas, tá bom? Vamos trazer o pastor Gabriel aqui de volta, para ele também falar a respeito de perguntas e respostas, para a gente poder enriquecer ainda mais. Eu vou pedir para o pastor Gabriel falar um pouquinho a respeito dos seus livros, pela ordem, tá, Gabriel? Pela ordem como eles foram escritos. Deixa eu roubar aqui teu copinho e já colocar aqui, e conta um pouquinho para nós a respeito disto. Certo.
Então, irmãos, eu sou formado teólogo também, professor de teologia, sou professor do Seminário Batista Livre. E durante esses últimos 10 anos, eu escrevi uma coleção de teologia focada no que a Bíblia ensina a respeito de cada uma dessas disciplinas, com um entendimento batista tradicional a esse respeito, alinhado com a nossa declaração doutrinária, com o que a nossa Convenção Batista ensina em todo o Brasil. O primeiro deles, na ordem que foi escrito, foi esse aqui, o Manual Prático de Escatologia. Essa aqui já é a 4ª edição, né? A primeira dele saiu em 2010 e depois sofreu várias atualizações, até que em 2017 essa aqui foi a versão final, que já é a versão de coleção. Ele faz parte de uma coleção chamada Coleção Teologia Fácil, ele é o volume 3 da coleção. Porque a coleção, os volumes estão ordenados pela sequência das disciplinas e não pela ordem que foi escrito, né? Aqui você encontrará um estudo completo a respeito de toda essa linha do tempo, esse fio de ouro, desde a criação, queda de Satanás, todo o Antigo Testamento, as profecias, o Novo, o que já aconteceu e o que ainda irá acontecer até o novo céus e nova terra. Né, a interpretação do livro de Apocalipse, tudo você encontrará aqui. Várias questões curiosas, por exemplo, com o que ocorre após a morte, para onde vai o salvo, para onde vai o perdido, como são esses lugares, várias coisas você vai encontrar aqui nesse livro. Depois, em 2016, eu escrevi esse aqui, Entenda a Trindade, onde eu abordo mais 3 disciplinas da teologia, 4 na verdade. Eu estudo sobre o Deus Pai, sobre o Filho de Deus, sobre o Espírito Santo e sobre a doutrina da Trindade. Então esse aqui é um livro 4 em 1, né, onde você aprenderá todos os assuntos relacionados a cada uma dessas disciplinas, né? Então se você tem dificuldade de entender como Deus é 3 pessoas ao mesmo tempo, mas é um Deus só, um único Deus, aqui vai te ajudar bastante a entender isso. Questões como a dupla natureza de Cristo, como Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Questões sobre a personalidade do Espírito Santo, como o Espírito Santo ele pode ser uma pessoa sem não ter um corpo, né? E várias questões como essa, dons do Espírito Santo, frutos e tantas outras coisas que a Bíblia nos ensina. Depois, em 2017, eu escrevi esse outro livro aqui, Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo sobre essas 3 disciplinas, o estudo sobre o pecado, sobre o ser humano e sobre a salvação, né? Aqui você encontrará também várias questões, por exemplo, corpo, alma e espírito, o que é cada parte do ser humano, qual as funções dessas partes, a importância e tantas outras coisas relacionadas, a doutrina da salvação, né? O que é eleição, o que é predestinação, Deus escolhe quem vai ser salvo ou vai ser salvo todo aquele que crê, ou as duas coisas, né? Tudo isso você encontrará aqui nesse livro. E por último, o que fecha a coleção, o volume 4, Anjos, Demônios e Igreja. Esse aqui foi publicado em 2018, onde eu fecho as disciplinas que faltavam da teologia sistemática, falando sobre os anjos, tanto os bons quanto os maus, esses últimos também chamados de demônios, né? Tudo que a Bíblia nos ensina sobre esses assuntos, sem especulações, sem influências de outras religiões e movimentos e seitas. E sobre a doutrina da igreja, né? O que é a igreja, o plano de Deus em idealizar a igreja, o que é o batismo bíblico, a ceia bíblica, quais são os oficiais da igreja, bíblicos da igreja, métodos de administração eclesiástica, questões de separação entre igreja e Estado, tudo isso vocês encontrarão aqui. E esse aqui em especial, para quem não sabe, ele foi prefaciado aqui pelo próprio pastor Wagner. Né, todos os livros aqui são prefaciados por pastores de renome, mas em especial esse daqui, que foi o próprio pastor Wagner que me deu a honra de poder prefaciar. A honra foi minha, Gabriel. Bom, eu pedi para que o pastor Gabriel deixasse já na livraria, já no domingo, uma quantidade destes livros, tá bom? E você vai poder adquirir na livraria aquele que você julgar ser mais interessante, ou comprar a coleção toda, para que você possa também ter lá na sua biblioteca um livro de consulta, quando você tiver qualquer dúvida, porque como a matéria dele está muito ligada à teologia sistemática, então ele fez um resumo aqui,
mas de uma maneira que você pode entender, uma linguagem bem nossa mesmo, bem fácil de entender. Ele não escreveu um livro para teólogos, ele escreveu realmente um livro para a igreja de Cristo Jesus e pessoas como cada um de nós que estamos aqui. Então você aproveita a dica aí, tá bom? E se você quiser adquirir hoje, eu vou pedir para que o diácono abra lá e você pode pegar já o autógrafo do autor, né? Então vai ficar mais gostoso ainda você anotar tudo isso se você quiser. Então você recebeu uma tarefa de casa, então nós vamos trabalhar juntos esta semana. Então isso é muito importante para nós, tá? Para que você esteja trabalhando nisso tudo. E mesmo que você me disser, pastor, eu sou um pouco preguiçoso, a irmã possa me dizer, eu sou um pouco preguiçosa para ler, pastor, eu tenho dificuldade. Algum tempo você vai ter que começar, não é? Não precisa começar por uma grande porção, mas do jeito que a gente separou esse esboço aí, fica muito fácil de você entender que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Né? Cada uma dessas escadinhas acontece ao mesmo tempo, são eventos simultâneos, mas que foram divididos. E não se esqueça, o ponto de vista da igreja, o ponto de vista de Israel, os gentios que estão no mundo e assim por diante, porque essa é a visão correta. Aí você tira aquela coisa que fica meia nebulosa aí quando estudamos o Apocalipse, tá bom? Nós estamos marcando para o ano que vem, não é? Nós vamos ter uma classe para estudar o Apocalipse logo a partir de fevereiro, tá bom? Pastor Gabriel vai estar nessa classe, e aí você vai poder também escolher uma classe que seja realmente o Apocalipse. Já lá nós vamos fazer inscrições, tudo direitinho, para a gente poder acomodar todo mundo, para que a gente também tenha essa oportunidade, tá bom? Então vai ser uma oportunidade gostosa de você renovar esse mês rápido que nós estamos fazendo, mês e um pouquinho mais aí. Mas por favor, ame o Apocalipse, não é? Ame o Apocalipse, porque é um livro fantástico, amorosamente fantástico, tá bom? Então essa é a tarefa que você recebeu. Por favor, cumpra a tarefa, seja um bom aluno, uma boa aluna, e vamos ficar com esse papelzinho colorido durante toda a semana, olhando, contemplando, rabiscando, colocando interrogação onde você precisa colocar, porque provavelmente isso vai enriquecer demais a sua vida, e a sua vida é muito preciosa, tá bom? Então, eu gostaria então agora que a gente pudesse também orar pelo pastor Gabriel, orar pela sua família, pelo ministério que ele tem, também pelos seus alunos, não é? Já voltou presencial? Já voltou presencial. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Querido Deus, nós te agradecemos pela bênção do Apocalipse. E te agradecemos, ó Deus, porque aqui no nosso país nós temos tantas pessoas que amam demais o teu livro, o livro da revelação. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos um grupo tão seleto aqui em São Paulo, de pessoas que amam demais o Apocalipse. Pai de amor, que o seu povo possa receber muito do Apocalipse, nesse período tão difícil que a humanidade está vivendo, ó Pai. Eu entrego nas tuas mãos a vida do pastor Gabriel, a sua esposa querida, os seus filhos amados. Obrigado porque estamos juntos aqui em Boas Novas, nesse tempo. Obrigado a Deus pelo desejo que Ele tem, incontido no seu coração, de tornar as Escrituras Sagradas conhecida nesse tempo pelo seu povo. E essa paixão, ó Deus, ela não está só lá no seminário, ó Pai, onde Ele ministra, mas está também nos seus livros, está também no coração dele, e principalmente a maneira com que ele gosta de conversar, principalmente com os mais jovens, a respeito do futuro. Por isso, Pai, abençoe a sua vida, abençoe também a nossa igreja, abençoa cada pessoa aqui presente e aqueles que nos assistem pela internet, que sejam todos eles abençoados pelo Senhor, ó Pai. Por agora, ó Pai, receba a nossa gratidão pelo tempo que aqui passamos, que possamos agora te louvar no final deste culto, ó Deus, e depois dele, ó Pai, que possamos estar juntos em comunhão. Que a tua graça e a tua bênção esteja sempre sobre nossas vidas. E nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.